E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar nossas aulas do módulo 1. Vamos agora começar a aula 2. Vamos falar um pouco sobre tensão elétrica. Eu tenho aqui alguns equipamentos que nós vamos utilizar nas nossas aulas, que faz parte do nosso dia a dia para nós fazermos algumas análises voltadas às grandezas elétricas, né? Nós vamos falar nessa aula sobre tensão. Basicamente, o equipamento principal para medir tensão é o multímetro. Temos 3 tipos de multímetro aqui, estarei explicando aqui a função de algum deles. Ele serve basicamente para medir a tensão. Pessoal, eu vou citar aqui de uma forma mais clara possível, mais simples, para que não venha a complicar a nossa metodologia, porque o nosso intuito aqui é passar a grandeza de uma forma mais simples para vocês, certo? De fácil entendimento. Mas como eu já havia dito, na nossa apostila que vocês baixaram no início do curso, né, disponibilizado logo no início das aulas, tem lá alguns pontos explicando de maneira mais detalhada as grandezas elétricas. Nesse modo, nós vamos falar um pouco sobre tensão, certo? Pessoal, um detalhe que a gente tem que ficar ligado, tensão é a mesma coisa que volts. Aqui no Brasil, nós gostamos também de chamar de voltagem. O que seria a voltagem, pessoal? O que seria a tensão, certo? A tensão basicamente é a energia na qual foi determinada para aquele equipamento funcionar. Nós sabemos que equipamentos eletrônicos, veículos, né, celulares, controle remoto, cada equipamento ele tem sua voltagem específica para funcionar. Então, como é que está intercalado tensão e voltagem? Porque eu posso perguntar a um técnico ou um vendedor da seguinte maneira: qual é a tensão que funciona esse equipamento? Então, o resultado dessa medida é volts. Uma característica dos equipamentos celulares é que eles funcionam com tensão contínua. Tensão contínua, que tem por simbologia a letra V e tem essa simbologia aqui, certo? A letra V, pessoal, é o símbolo da voltagem, beleza? E aqui é a simbologia da tensão contínua. Nós também temos a tensão alternada, né? Letra V. Que nós sabemos que a tensão alternada é essa tensão que alimenta a nossa casa, a nossa residência, certo? Ele tem por simbologia esse símbolo aqui, certo? Mas o nosso foco, a nossa aula, na parte de manutenção, é a tensão contínua. Ok? Então, pessoal, nós temos que ficar atento a essa informação. Tensão é a mesma coisa que voltagem. E a tensão dos celulares é tensão contínua. Mas todo equipamento que é ligado na tomada, né? Se eu ligo um carregador de um celular na tomada, ele é alimentado por tensão alternada. Ele entra 200, no caso aqui na minha cidade, ele entra 220. Né? Mas do outro lado, o carregador do celular sai tensão contínua 5 volts. Outro detalhe da tensão contínua que nós temos que prestar bastante atenção, pessoal, é uma particularidade muito importante que vocês não devem esquecer. Eu vou apagar aqui a alternada, porque o nosso foco é a contínua. É a polaridade. A tensão contínua, por característica, é polarizada, onde o positivo, é o vermelho, representado pela cor vermelha, certo? E o negativo pela cor preta. Nós podemos observar nos equipamentos de medições, que no caso é o multímetro que eu acabei de mostrar para vocês, vou mostrar novamente,
que ele tem uma ponta de prova vermelha, que é o positivo, e uma ponta de prova preta, que é o positivo. E ele tem na sua escala a letra V de voltagem com a simbologia de tensão contínua. Né? Ele tem várias medições com tensão contínua. Mas no caso aqui no nosso trabalho, nós vamos utilizar a escala de 20 volts, certo? Esse multímetro 20 volts está desse lado. Já nesse outro multímetro, ó, ele tem a mesma simbologia V de voltagem, tensão contínua. Também tem a escala de 20 volts. Também eu tenho multímetros que tem a seleção da voltagem automática da escala. No caso aqui ele tem apenas a letra V de tensão contínua. E ele faz essa leitura aqui nessa escala até, né, dependendo da especificação do multímetro. No caso aqui, ó, nós podemos ver esse aqui que tem 2, 20, 200 volts. Essa escala ela lê do 0 até a determinada capacidade do multímetro, digamos 0 até 1000 volts, certo? Mas a questão é a tensão contínua com a simbologia de letra V de voltagem, pessoal, e esse símbolozinho aqui, ó, tensão contínua, vocês não podem esquecer, certo? No caso aqui, a tensão alternada, ela não mede tensão contínua, e aí vice-versa, ok? Então, pessoal, aqui, ó, tensão contínua de celulares, simbologia, traço, tracinho, tracinho, tracinho. Pessoal, vou apagar aqui. Nós utilizaremos a escala de 20 volts, tensão contínua. Por que nós utilizaremos a escala de 20 volts? Porque nesse primeiro nível, pessoal, nesses primeiros passos da manutenção, no celular, as medições não passam de 20 volts, certo? Porque nós falaremos um pouco das baterias, da tensão do aparelho, e vocês vão entender porque nós utilizaremos a escala de 20 volts. Primeiro porque o carregador de um celular, ele funciona com 5 volts, tensão contínua, certo? E a bateria do celular, ele tem uma tensão de 3,7 volts a 4,40 volts, tensão também contínua, ok? Então, a gente pode dizer que 5 volts do carregador e a bateria ela vai de 3,7 a 4,4 volts, então a escala de 20 volts atende a nossa necessidade. E essas informações, elas estão contidas nos equipamentos, né? Na bateria tem lá a voltagem, no carregador tem a voltagem, e se por acaso vocês forem medir um equipamento com a tensão maior, vocês mudam a tensão. Por exemplo, 20 volts, a escala de 20 só mede até 20. Agora, se eu vou medir 21 volts, eu já utilizo uma escala maior. 3,8, aqui é a tensão mínima do celular, certo? Aqui na qual o celular funciona. Beleza? 3,8 volts. Tensão de entrada, 100 a 240 volts. Tensão alternada. Tensão de saída, output, 5 volts, certo? Aí está aqui a simbologia, tensão contínua. Nós podemos ver aqui, ó, eu vou fazer o exemplo aqui no multímetro, a escala será 20 volts, a tensão contínua tem por particularidade ela ser polarizada, nós temos que respeitar o vermelho para o positivo e o preto para o negativo. Positivo e negativo. Agora o positivo é o primeiro polo. O do meio é neutro, você vê que não tem nenhuma indicação, e o terceiro polo é o negativo. Se eu fizer aqui a medição, respeitando a polaridade, polo positivo vermelho e preto negativo, ó, essa bateria ela está dando 3,8 volts. Esses dois multímetros estão selecionados à escala de 20 volts. Esse multímetro aqui, eu só seleciono a escala, que ele é um multímetro que dá tensão independente da voltagem. Ele vai selecionar
apenas nessa escala da simbologia de tensão contínua, 3,8 volts. Pessoal, ficaremos atentos a essas informações porque a partir do momento que vocês começam a conhecer a grandeza elétrica, vocês têm que falar de uma forma técnica, profissional. Todas essas informações são importantes vocês passarem para um cliente de maneira mais técnica e deixar o assunto leigo de lado, certo? Então você fala para o cliente, ó, sua bateria, a tensão não está correta, era para dar uma tensão de tantos volts, mas só está dando essa voltagem mínima que não liga o celular. Então deixamos essas linguagens mais popular para outras situações. Tensão igual a voltagem. A tensão de teste é a tensão contínua, né? Volts por a letra V, tensão contínua, simbologia tracinho, tracinho, tracinho. A tensão contínua tem por característica ser polarizada, não podemos esquecer isso aqui, certo, pessoal? Onde o vermelho é o positivo e o preto é o negativo. Ok? Não podemos esquecer isso aqui, certo? Pessoal, para a gente finalizar essa aula, eu vou passar aqui algumas informações para vocês a respeito das voltagens das baterias, certo? Nós temos hoje 3 tipos de baterias. Nós temos baterias que têm tensão inicial de 3,7 volts. Pessoal, fiquem atentos a essas informações, porque quando nós formos fazer as análises de bateria, os diagnósticos, para ver se ela está boa ou ruim, é importante nós sabermos essas informações, certo? Tensão inicial 3,7. Onde a tensão final de uma bateria de 3,7 é 4,2 volts. Eu tenho uma bateria também de 3,8 volts, onde a tensão final dela é 4,35 volts. E eu tenho baterias de 3,85 volts, onde a tensão final dessa bateria é 4,4 volts. Pessoal, o que isso quer dizer? Essa primeira tensão aqui é a tensão da bateria descarregada, certo? E essa última tensão aqui é a tensão da bateria carregada. Se eu pego uma bateria hoje e faço a medição nela, se ela der 3,7, como eu falei, as informações estão contidas na bateria. Se ela dá 3,7, o celular liga, mas a informaçãozinha na bateria vai estar descarregada. Se eu tenho uma bateria que dá 4,2 e eu faço essa medição, é para o celular ligar, certo? Se ele não estiver ligando, porque no caso aqui a bateria está carregada, então ele deve estar com algum problema. E abaixo dessa tensão, certo? 3,7 no caso dessa bateria, 3,8 dessa e 3,5 dessa, se der abaixo dessa tensão, o celular já não liga. Então nós temos que ficar atento às primeiras análises, né? Por que o celular não está ligando. Então eu faço a medição na bateria. Se der abaixo de 3,7, ela não liga, certo? Se ela der acima de 3,7, porque vai ter uma variação, não é que a medição vai dar 3,7, 4,2, né? Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Eu vou subdividir essa voltagem. Vou botar aqui, ó, 3,8 volts, 3,9 volts, 4,1 volts e 4,2. Então, se eu for dividir essa tensão aqui no meio, se eu der 3,95 volts, no caso aqui, essa bateria estará com 50% de carga. Então tem carga o suficiente para a bateria ligar, certo? Então ela tem uma variação daqui para cá. Não é que uma medição vai dar 3,7 e outra medição vai dar 4,2. Ela pode dar 3,85, 3,86, 87, 90, até chegar à tensão máxima dela. Pessoal, essas informações estão contidas na nossa apostila. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir lá e dar uma pesquisada, e se tiverem dúvida também, revejam a aula. Só para a gente finalizar,
Vamos aqui pegar os pontos chaves. Tensão é a grandeza, a unidade de medida é o volts. Tem por simbologia a letra V. Eu tenho uma simbologia aqui da corrente contínua, que por característica ela é polarizada. Eu tenho que respeitar, pessoal, ó, o negativo e o positivo. Utilizaremos a escala para essas medidas, a escala dos multímetros, que tem a escala fixa de 20 volts, tensão contínua, certo? As baterias, ela tem tensão inicial de 3,7 volts, onde essa tensão é descarregada. Eu tenho bateria de 3,8 volts e tenho bateria de 3,85 volts. A tensão final da bateria de 3,7 volts é 4,2 volts. A tensão da final da 3,8 é 4,35 volts. E a tensão final da bateria de 3,85 é 4,4 volts. Fiquem atentos a essas informações, que são as informações que vocês vão utilizar todos os dias na parte de manutenção. Tem multímetros com escalas, eles mostram aqui a sua grandeza, todas as escalas, grandeza de tensão com a simbologia de tensão contínua, 20 volts, sempre trabalhando na tensão contínua, certo? Se por acaso vocês forem medir uma tensão alternada, é só vocês mudar para a simbologia de tensão alternada. Pessoal, então ficamos aqui no final da nossa segunda aula do módulo 1, falamos um pouco de tensão. Fiquem atentos à nossa terceira aula, que falaremos um pouco sobre a nossa segunda grandeza elétrica, que é corrente, beleza? Um abraço a todos.